Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8, mas hoje nós vamos meditar nos versículos 3 e 4. Vamos fazer a leitura de 1 a 8. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Versos 3 e 4, tempo de matar e tempo de curar, nós vimos hoje pela manhã, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Amém. Estudar a literatura sapiencial da Bíblia é algo que, além de ser prazeroso, traz-nos ensinamentos profundos para a nossa vida, para todo o nosso viver, como um todo, e também nas suas particularidades. Vai falando, vai nos ensinando detalhes de cada ponto da nossa vida. E Salomão, este homem sábio, ele escreveu vários provérbios. Além do livro de provérbios, ele escreveu outros que não estão na Escritura Sagrada. Ele escreveu alguns salmos, ele escreveu também o livro de Cantares de Salomão, e escreveu este que nós estamos meditando agora, Eclesiastes. E este último, provavelmente ele já tem escrito já com seus quase 65 anos de idade, e na sua vida já de ancião em Israel. E ele tem muito a nos ensinar nesse tema, mas ele está aqui expressando, não numa perspectiva de um crente natural, ele está tentando nos mostrar, expressar como um homem sem Deus, lembremos disso, um homem em pecado, afastado de Deus, olha para as coisas ao seu redor e vê todas as coisas. Então o livro de Eclesiastes vai abordar nessa perspectiva, e como nós vimos hoje pela manhã, tendo como ponto-chave a palavra vaidade. Ele vê que tudo é vaidade. E ele ainda foca outra palavra, que é debaixo, outra expressão, debaixo do céu. E um outro termo que é Elohim, o nome de Deus. Esses três são os mais usados, como nós observamos, e eles abordam, ajudam-nos a ter uma noção clara, facilita o nosso entendimento do propósito enfático de Salomão ao escrever, então, este livro. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo debaixo do sol? Estamos vivendo as nossas vaidades, as vaidades da vida, e nos esquecendo de Deus? O que estamos fazendo debaixo do sol? Estamos alegando como os demais: não há tempo, o tempo é curto, não há tempo para todo propósito, contrários ao que a Bíblia está nos ensinando. Estamos alegando que não há tempo especialmente para Deus. Há tempo para muitas coisas, mas relacionadas com as nossas vaidades, e menos para Deus. Vamos hoje, amados, meditar neste texto e continuar aprendendo o que Deus está nos ensinando aqui através de Salomão, sobre o dever de aproveitar o tempo enquanto há tempo. Na primeira mensagem deste texto, meditamos hoje pela manhã, e aprendemos que há tempo para todo propósito, ou seja, debaixo da terra há tempo para tudo. E estudamos três
Os 3 primeiros pares de antônimos abordados aqui são 14. Nós estudamos 3 deles e tiramos lições preciosas descritas nesse livro poético. E vimos sobre o que significa tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, ou tempo de colher, há tempo de matar e tempo de curar. Nós veremos agora os significados de outros pares na sequência, descritos aqui por Salomão. O que nós podemos aprender com a questão há tempo de derribar e há tempo de edificar, há tempo de construir e também de reconstruir no lugar do que foi derribado. Às vezes um casebre pode dar lugar a uma casona, um casarão, uma mansão ou a um prédio. Às vezes, de fato, um barraco pode dar lugar, né, a uma moradia super grande e abençoada. Às vezes pode dar lugar também a uma empresa, ou seja, algo que está ali, que é pequeno, que é limitado, mas que derrubado pode ser ali edificado outra coisa. Nem sempre somos nós que derrubamos ou que lançamos por terra alguma coisa. Às vezes isso vem por causa das ações naturais do tempo, às vezes vem pelo vendaval, pelas tempestades que nós enfrentamos na vida, ou naturalmente as tempestades naturais do clima. Às vezes vem pela crise ou pelo próprio inimigo, que vem e derruba muitas coisas na nossa vida. Mas seja como for, nós somos chamados a não ficar olhando para apenas a ruína, a não ficar apenas lamentando sobre os entulhos do que fora derrubado. Somos chamados, desafiados a edificar, ou reedificar de fato no lugar daquilo que que fora destruído. Ou seja, comece a edificar, comece a reconstruir, seja no mesmo lugar ou em outro lugar. A questão é: edifique. Não fique apenas a sofrer, a lamentar, a lamuriar pelo que passou, pelo que fora derrubado. Mas às vezes não apenas o inimigo, o vendaval, as crises que derrubam alguma coisa na nossa vida. Às vezes pode ser o próprio Deus que faz isso. Pode ser para nos ensinar, para nos provar, para nos repreender, para nos tratar. Deus faz isso na vida dos seus filhos, e nesse caso não há como começar a reedificar, a construir, se não houver primeiramente o arrependimento. Então é preciso entender esse princípio da edificação e do derribar e do edificar. Antes de edificar algo grande e duradouro, muitas vezes será necessário pôr no chão, ou seja, demolir outras coisas. Por exemplo, derribar coisas, derribar altares. Isso pode ser externo ou internamente. E eu penso nisso sobre o nosso coração. Às vezes tem coisas edificadas dentro do nosso coração que se tornaram ídolos. E esses altares, esses ídolos precisam ser derribados, precisam ser demolidos, lançados por terra, para que haja edificação de um altar genuíno, exclusivo ao Senhor, exclusivamente a Deus, como nosso Senhor, como nosso Redentor, como nosso Criador, como nosso Salvador. É preciso derribar esses altares em nossos corações. Na verdade, é preciso ampliar e alargar o coração para as coisas santas de Deus. Às vezes ele já está entulhado de coisas velhas, de ruínas, que precisam ser tiradas. E é preciso que o nosso coração tenha mais espaço para Deus. Na verdade, precisa ter total espaço, 100% de espaço para Deus. E as demais coisas devem se encaixar conforme a vontade de Deus em nossos corações. É preciso derrubar barreiras, as barreiras do perdão. Nós estudamos aqui alguns finais de semana seguidos
sobre o perdão como elo de restauração e vimos que há barreiras. E é preciso derrubar essas barreiras e ao invés delas, edificarmos relacionamentos, edificarmos pontes, edificarmos canais, edificarmos conexões, edificar e reedificar relacionamentos sólidos e saudáveis. É preciso derribar muitas coisas no nosso coração. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Salomão foi um edificador de grandes obras. Ele edificou o Palácio Real, um monumento para aqueles dias. Ele edificou o Templo de Jerusalém, o grande Templo de Jerusalém. Fez grandes obras. Então ele está falando daquilo que ele também tem conhecimento sobre edificar. Mas não foi ele, foi um outro filho de Davi. E não foi Roboão, foi outro filho de Davi, segundo a promessa, segundo a aliança, que derrubou as barreiras que nos separavam de Deus, que nos separavam uns dos outros. Foi Jesus que não só derrubou essas barreiras da inimizade entre nós e Deus, entre nós e o nosso próximo, como também edificou a sua igreja, da qual nós fazemos parte, a igreja viva de Cristo Jesus, da qual Ele é o cabeça. É nele que nós de fato podemos compreender e ter o discernimento do que precisamos derribar e do que precisamos edificar, e no tempo certo, no lugar certo, com o propósito certo. É em Cristo que nós vamos ter essa sabedoria vinda do alto. Então, meus amados, neste livro sapiencial, livro de sabedoria, poético, que nós possamos então nesta noite aprender um pouco sobre o que precisa ser derribado na minha vida, ou por mim, ou pela minha família, ou pela nossa igreja, para edificarmos grandes coisas para a glória de Deus, para edificarmos aquilo que não será pequeno e não será passageiro. Não nos acomodemos diante das ruínas, não nos acomodemos diante dos entulhos. Pelo contrário, entendamos que 2021, apesar da pandemia que estamos aí, é um tempo propício para edificarmos, é um tempo propício para construirmos grandes coisas para a glória de Deus. Amém? Em segundo lugar, amados, nós podemos aprender com esse texto que há tempo de chorar e há tempo de rir. E eu quero unir a segunda parte deste versículo 4, que é: há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Na vida, há tempo de exprimir vários sentimentos, vários tipos de emoções que nós experimentamos. E uma delas é chorar. Ninguém pode chorar o tempo todo e nem pode rir o tempo todo. Nem aqueles que sofrem de algum problema de loucura choram o tempo todo ou riem o tempo todo. Há tempo de tristeza, há tempo de choro, e este tempo deve ser vivido. Alguns dizem que é homem não chora, né? Isso é balela. Homem que é homem chora, e chora muitas vezes como uma manteiga derretida, né? Quebrantado por Deus, trabalhado pelo Espírito Santo. Então, há tempo sim de chorar, sem falar que Jesus, o nosso Senhor, chorou, e chorou pelo menos 2 vezes, ficaram registradas, né, no livro da palavra de Deus. Então, há tempo de chorar, e o problema não é quando a pessoa chora, né? É o motivo errado pelo qual ela chora, né? É um tempo errado dela chorar. Há tempo de chorar, mas tem muita gente chorando fora da hora, ou chorando pelo motivo errado, chorando no lugar errado. E o texto diz que há tempo de chorar. Eu não estou falando aqui do choro por riso, o choro ou riso por nervosismo. Vocês já viram algumas pessoas que estão diante de uma autoridade, diante de um juiz, e começam a rir, a dar gargalhada, né? Não, esse é o nervosismo, e às vezes começa a chorar no momento ali de alegria, de euforia, e começa a chorar, né? E não para.
Não é desse tipo de coisa que nós estamos falando aqui por nervosismo, né? Estou falando aqui do chorar às vezes, que no lugar certo, o motivo certo, é por inveja. Tem gente que chora de inveja. Então esse não é o modo, não é o tempo, o motivo certo de chorar. Chora por ódio, chora com ingratidão. Quantas pessoas estão chorando, mas sem um motivo real, verdadeiro, aprovado por Deus, e ainda às vezes se colocam como vítimas, só pelo fato de chorarem copiosamente. Há tempo de choro, mas o choro precisa ter a motivação certa, o tempo e a hora certa para chorar. Devemos nos alegrar com os que se alegram, e devemos também chorar com os que choram. É o que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos em Roma. Alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. Haverá o tempo em que as pessoas estarão tristes, ou alguém estará triste do teu lado. Esse é tempo de você chorar. Se o irmão está chorando, você não pode ficar sorrindo, ali celebrando ao lado dele no momento de tristeza, de perda. É preciso ter esse respeito. Mas também é preciso se alegrar com aqueles que se alegram. Ao invés de ter inveja, de ter ódio, de ser ingrato, de querer que o outro não tenha o que você tem, é preciso se alegrar com os que se alegram. É possível se alegrar até quando o Flamengo ganha, né? É difícil, eu confesso, mas se o irmão está se alegrando, eu devo me alegrar também com ele, ao invés de ter inveja, de ter ódio e de viver com ingratidão. Vale até chorar de tanta alegria, né? Alguns choram, mas choram de alegria, não aguentam tanta bênção, tanta graça, tanta felicidade, e choram. E outros também, além de chorar de tanta alegria, choram também de tanto rir, né? Começa a rir e quando vê já está chorando, você não sabe se está rindo ou se está chorando, né? Porque a felicidade toma conta. E de fato, nós podemos entender que há tempo de celebração, e precisamos celebrar. Se há tempo de choro, há tempo também de alegria, de rir. O crente deve rir, ele tem motivos para festejar, ele tem motivos para saltar de alegria, ele tem motivos para celebrar, comemorar as conquistas, as vitórias, comemorar o sucesso, comemorar as realizações, ou realizações pessoais, ou a realização de alguém da família, ou a realização do próximo, do irmão, ou até de alguém que ele nem conhece, mas que viu a alegria e ele se alegra com aquilo. Então nós temos motivos de sobra para também para celebrarmos diante de Deus e diante do próximo. Há muitos benefícios no rir e devemos rir, né? Alguns dizem que rir faz muito bem, é uma bênção rir, né? E o rir até contagia, não é verdade? A pessoa está rindo, está sorrindo, está feliz, isso até contagia, a não ser que o outro seja invejoso, né? Aí não vai ter essa contagiação, né? Esse contágio. Mas também o livro de Eclesiastes fala que há benefício também na tristeza, há benefício até no choro. Se você conferir lá no capítulo 7, versículo 3, ele diz que melhor é a mágoa do que o riso. Você está rindo? Tem hora que é melhor a mágoa. E ele diz por quê? No versículo 3 do capítulo 7, ele diz, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Olha só, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Às vezes um momento de choro, de tristeza, nos ensina mais do que um momento de alegria. Hoje pela manhã nós falamos sobre esse tempo de nascer e tempo de morrer. Ele diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete, porque ali os vivos tomam consideração sobre este fato, sobre o fim de todos os homens. Então quando nós estamos tristes, nós refletimos sobre essa condição também, e o nosso coração se torna melhor. É o que a Bíblia está dizendo, ele se torna mais quebrantado, mais humilde, mais sábio, mais sensível, mais obediente a Deus, mais temente a Deus.
O coração, quando chora, ele pode tirar ensinamentos, benefícios de tudo isso. Se na morte nós aprendemos, se no nascimento nós aprendemos, se na alegria nós aprendemos, na tristeza, como homens e mulheres de Deus, sábios, guiados pela palavra, pelo Espírito Santo, nós também aprendemos quando estamos chorando. Felizes destes, tristes daquele que endurece o coração, está triste, choroso, e aí vai endurecer o coração e ficar pior ainda. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, aprende, é quebrantado. Poeticamente, o salmista Davi, que é pai de Salomão, o pregador e escritor de Eclesiastes, ele no Salmo 30, versículo 5, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Por mais triste que seja um determinado tempo de choro, por mais difícil que seja alguma emoção que nós estejamos vivenciando, a Bíblia diz que passará. Há tempo, e o tempo vai passar o momento, para esse momento de choro. É claro que não vai passar para o choro eterno, ou seja, aquele choro de quem morreu sem Cristo. Aquele choro de quem pensou só numa alegria carnal, terrena, saltar de alegria por causa das vaidades dessa vida e pereceu sem Cristo. A Bíblia diz que esse choro não cessará. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas para aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que irão para a glória, para o céu, e no céu não haverá choro, vai cessar. Então são verdades preciosas que levam-nos que nos confrontam sobre a nossa posição em Cristo, sobre o motivo pelo qual nós estamos chorando ou nos alegrando. Há tempo de rir, há tempo de chorar, são verdades preciosas. Mas a Bíblia diz também que há tempo de nascer e tempo de morrer. Eu estava refletindo sobre isso, e há tempo de rir e há tempo de chorar. Eu estava lembrando, do nascimento. Não do meu, porque eu não lembro, não tenho essa memória, não. Mas, no nascimento, nós choramos, não é verdade? E eu fiquei fazendo essa relação, mas outras pessoas riram. Outras pessoas, de fato, ficaram felizes, se alegraram com o seu nascimento, quando você estava chorando ali com a palmada do médico, né? Mas na morte, muitas pessoas também vão chorar ao invés de rir. Eu espero que chorem, né? Chorem de saudade, mas se alegrem pela nossa eternidade, por partirmos com Cristo. Eu espero que não chorem, não se alegrem com a minha morte, pelo fato de eu estar partindo, só por isso, né? Espero que eles sintam saudades, né? E assim deve ser o desejo de todos nós. Há choro no nascimento, há choro na morte, há alegria no nascimento, há alegria na morte de quem parte com Cristo. E esses ensinamentos são muito preciosos para nós. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Mas a Bíblia diz, eu